Uma igreja repleta de charlatões e falsos profetas que querem apenas o seu dinheiro, ou uma igreja séria, com intenções de levar a palavra de Deus e a verdadeira essência do Evangelho. Hoje, mergulharemos nas raízes e práticas da Igreja Assembleia de Deus, uma das denominações cristãs mais influentes no Brasil. Vamos explorar sua história, crenças fundamentais e o impacto dessa igreja na espiritualidade brasileira. No início do século XX, um capítulo significativo na história religiosa do Brasil se desdobrava com a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Em 1910, eles desembarcaram no solo brasileiro e deram início ao movimento pentecostal, que culminaria na formação da Igreja Assembleia de Deus. Enfrentando desafios e resistência, os missionários plantaram sementes que floresceriam em uma das maiores e mais influentes denominações evangélicas do país. Ao longo das décadas, a Assembleia de Deus expandiu-se vigorosamente, alcançando comunidades urbanas e rurais, moldando assim a paisagem religiosa do Brasil. A história da Igreja é marcada por momentos de avivamento espiritual, desafios teológicos e um compromisso contínuo com a propagação do Evangelho pentecostal. A Assembleia de Deus não apenas resistiu ao teste do tempo, mas também se tornou uma força poderosa no panorama religioso brasileiro, influenciando gerações e desempenhando um papel significativo na espiritualidade do país. O fato é que, ao longo de sua história, a Igreja Assembleia de Deus não esteve imune a escândalos. Casos envolvendo líderes religiosos, questões financeiras e comportamentos questionáveis emergiram em determinados períodos, gerando desconforto e desconfiança entre os membros e a sociedade em geral. E depois de anos de existência, vemos hoje um ambiente de críticas e piadas envolvendo esta denominação. Como se algumas pessoas na TV ou na internet não reconhecessem a seriedade do trabalho da igreja. Veja só. Quando você está assistindo alguns vídeos na internet e de repente um deles te chama a atenção. É algo de muito diferente e extravagante em um culto evangélico. Sem saber qual é a igreja, seu cérebro te faz pensar automaticamente, e na maioria das vezes ele associa a qual igreja. O pior é que, em alguns casos, estamos falando de pessoas que nunca foram a um culto evangélico. Isso acontece porque aos poucos foi se criando a imagem errada sobre a Assembleia. Alguns pastores e membros da igreja, que se dizem cheios do Espírito Santo, acabam passando dos limites e fazendo coisas tanto quanto absurdas dentro dos cultos. Alguns desses cultos são filmados e colocados na internet, e assim, aos poucos, o pensamento das pessoas acabam se tornando propenso a ridicularizar a denominação como um todo. Porém, isto é errado. Não se pode julgar uma igreja inteira, com milhares de congregações espalhadas por todos os estados brasileiros por conta de alguns. É claro que esses casos que vemos na internet afetam toda a igreja. Digamos que talvez toda a religião evangélica. Mas é nessas horas que precisamos usar nosso poder de discernimento e conseguir entender que existem pessoas de todos os tipos. Talvez uma certa carência ou um nível de conhecimento muito vago sobre quem realmente é o Espírito Santo faz com que essas pessoas acreditem estar cheias do seu poder, quando, na verdade, o que estão fazendo é escandalizar a igreja, que acaba sofrendo com duras críticas do próprio meio evangélico e também por pessoas não simpatizantes desta religião. Mas me diga uma coisa, esses dons do Espírito Santo realmente existem? Já vamos falar sobre isto, mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua inscrição é a sua forma de nos apoiar e é muito importante para nós. Dons do Espírito Santo. Sim, existem. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 15, versículos 16 ao 19. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. O que acontece é que algumas pessoas dizem ter alguns desses dons, sem os ter de verdade.
Infelizmente, pastores usam o movimento pentecostal como forma de atrair membros, ao encenar acontecimentos milagrosos em seus cultos. Profetizam sem ter recebido primeiramente do Espírito Santo, e em nome de Deus, falam da boca para fora o que não veio por meio do Senhor. O que podemos dizer é que a Assembleia de Deus é uma excelente igreja, composta por pessoas de bom coração e compromissadas com a obra de Deus, e onde é pregado a verdade de uma maneira clara, e até dura em algumas ocasiões, o que é raro hoje em dia, uma vez que algumas igrejas, por medo de perder seus membros, começam a pregar aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Infelizmente, assim como qualquer outra igreja, a Assembleia acaba sofrendo o efeito colateral de alguns poucos indivíduos, a maioria pagando o preço da minoria. Isso também acontece nas outras igrejas e até mesmo fora delas. Existem diversos testemunhos de pessoas que foram curadas, ou que tiveram verdadeiros encontros com o Senhor, através da Igreja Assembleia de Deus, e ela também é considerada uma das mais tradicionais e conservadoras do país. Seus ensinamentos e doutrinas foram passadas de gerações em gerações até os dias de hoje, e com toda certeza ajudou milhares de pessoas a mudarem de vida por meio da palavra de Deus. E para sermos justos, ela é uma das igrejas mais perseguidas hoje em dia, tanto por pessoas de fora da igreja quanto dentro do próprio meio evangélico. Isto não há como negar. E mesmo assim tem se mantido firme. Não sabemos qual será o destino desta denominação no futuro, mas o que sabemos no presente é que a obra social que esta igreja já fez, e ainda faz pela sociedade, não tem preço nenhum no mundo que consiga pagar. Missões em presídios, hospitais, orfanatos, asilos, até mesmo em outros países mais pobres financeiramente, e também mais pobres de conhecimento sobre nosso Senhor Jesus, tudo isso a Assembleia de Deus faz, e bem feito. Também podemos ressaltar as missões internas da igreja, como as obras de caridade, ajuda aos mais pobres, principalmente aos novos membros, e orações para as pessoas que estão aflitas e desesperadas. Enfim, nunca poderemos julgar a igreja como um todo por conta de um ou outro. Sempre existirá aqueles que atrapalham o trabalho, que envergonham o evangelho, e que dão falsos testemunhos ou até mesmo aqueles que não vivem o que pregam. E esses com certeza terão de responder por suas atitudes perante Deus no dia do juízo final. Se inscreva no canal, assim essa mensagem poderá chegar para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.